aí, você já teve que lidar com um psicopata? Acredite, eu já. Olá, queridos, nós estamos aqui em mais um vídeo do De Tudo Um Pouco e a história de hoje é no mínimo chocante. Gente, acredite, é mesmo. Deixa eu relatar aqui pra vocês. Na época do finado Orkut, quem tem Orkut aí, gente? Finado Orkut. Quando fala de Orkut dá um cheiro de poeira, né? Um mofo, sei lá, coisa velha. Mas velho é o pecado, né, gente? Eu gostava do Orkut. Eu também. O que acontece? Na época do Orkut, como eu havia falado, uma determinada pessoa que virou uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa de Deus, ela me achou e ela começou a compartilhar muitos louvores, muitos vídeos da época do CD Adorado. O que aconteceu? Uma determinada pessoa que ela conhecia pediu a ela o meu contato. E falou bem assim: eu tô vendo que você tá postando sempre vídeos dessa cantora. Você se importaria de me passar o contato dela? Porque eu queria pedir para ela orar por mim. Até aí tudo normal. Aí essa pessoa, né, a minha amiga passou o contato para ela e mandou mensagem para mim falando que ia me ligar. Me ligou. Gente, acredite, ela me ligou em prantos. E eu tentei acalmar ela. Quando ela parou de chorar, foi que ela me relatou a tal história dela, falando para mim que ela era proibida de ir na igreja, que ela queria muito servir a Jesus, mas que o pai dela tinha um hábito de abusar dela, que a mãe dela tinha câncer, que o irmão dela fazia orgias dentro de casa, colocava ela dentro do quarto e queimava ela com cigarro. O combo do caos. Não. Gente, vocês não imaginam como que eu fiquei quando ela falou isso pra mim. Automaticamente você se comove com uma história dessa e acaba se envolvendo, né, emocionalmente com aquilo ali. Começa a orar por aquela pessoa, pega as dores daquela pessoa de determinada forma. E foi isso que essa pessoa fez aqui. Gente, eu chorava, eu orava por ela. E na minha inocência, né, eu falei: você pode me ligar a hora que você quiser. Só que qual que é o problema dessa fala? Porque uma ligação de 10 minutos, daqui a pouco virou 20, daqui a pouco viraram 30, daqui a pouco virou 1 hora, 2 horas... E aquilo foi virando uma bola de neve. O que aconteceu? Ela passou a me ligar de madrugada, ela passou a me ligar na hora do almoço. E o Josué, ele virou para mim e falou bem assim: amor, deixa eu te falar uma coisa. Você não desconfia que esse negócio tá muito dramático, não? Porque é impossível que não tenha na cidade dessa mulher alguém que possa estender a mão para ela. Gato escaldado, né? Na hora eu já falei, tem alguma coisa de errado nessa história. Entendeu? Porque algo aí não tá batendo, não tá testificando, entendeu? E outra coisa, se ela sofre essas humilhações, esses abusos todos, por que ela não denuncia? Né? Aí eu virei para ele e falei assim: amor, pelo amor de Deus. Rafa mais sensível, né? Entendeu? A menina tá numa situação muito difícil, Josué. Aí, o que acontece? Gente, eu confesso pra vocês que eu me compadeci tanto pela menina, pela mulher, né? Que eu cheguei a falar com o Josué, falei: Josué, eu vou lá na casa dela. Gente, ela mora em outro estado. Lógico que isso não iria acontecer, porque eu não ia deixar. Mas você percebe como que já havia uma manipulação por trás daquela história. Só que nós servimos um Deus que é poderoso e cuida dos seus. Ele revela o oculto, profundo e escondido. Esse Deus não deixa nada em oculto. E ele livra os seus. Ela ligava para Rafaela da casa da esposa de um pastor, da casa de um pastor, que hoje são amigos nossos. Ela ia para o quintal da casa da esposa do pastor e de lá ela ligava.
E essa irmã ouviu ela falando o nome Rafaela. O que aconteceu? Esse casal sabia que ela era bipolar, que ela tinha transtornos psiquiátricos, que ela mentia muito. Tanto é que ela já tinha feito uma irmã da Bahia de refém nessa situação dela. Essa irmã se compadeceu dela, recebeu ela na casa dela, ela destruiu o casamento da irmã e ela roubou dentro da casa dessa irmã. Então, o que acontece? A esposa do pastor se atentou que ela já estava fazendo uma próxima vítima. E ela foi e falou bem assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem fulana está enganando. Foi aí que ela ouviu ela falando do quintal o nome de Rafaela. Ela foi e falou assim: eu vou com jeito tentar tirar dela quem é essa Rafaela. Como que ela conseguiu o contato dessa Rafaela? Sim, aí ela foi e falou bem assim: nossa, você fez uma nova amizade, né? Porque eu vi você falar o nome de Rafaela. E ela não queria que a esposa do pastor soubesse que ela estava me enganando. Ela foi e falou bem assim: não, é uma amiga da fulana, que é essa amiga minha, né? Que eu não vou citar nomes aqui por ética. Aí ela foi e falou assim: eu conheço quem passou o contato. Ela entrou em contato com essa amiga minha e falou bem assim: fulana, vem cá, quem é Rafaela? Ela falou assim: minha amiga, a cantora do estado do Espírito Santo. Pois bem, me passa o contato dela aí. Ela foi e me ligou e falou bem assim: é a cantora Rafaela Monteiro do estado do Espírito Santo que está falando? Eu falei: sim, a paz do Senhor, eu sou fulana. Eu tô te ligando, minha amada, para te dizer que fulana que tá te ligando, falando que a mãe tem câncer, que o pai abusa, que o irmão faz orgia, que queima ela com cigarro, eu tô para te dizer que isso tudo não passa de uma mentira. Entendeu? Ela tá sempre aqui na minha casa, mas eu e meu esposo sabe dos problemas dela, entendeu? Mas a gente não dá aquela devida liberdade, que a gente sabe dos transtornos dela, mas a gente, como, né, eu sou esposa de pastor, ele é um pastor, a gente não pode jamais desprezar quem vem na nossa casa pedir ajuda, entendeu? Então a gente está tentando ajudar ela de alguma forma, mas eu tô para te falar que nada disso é verdade. O pai dela é uma pessoa maravilhosa, a mãe dela é uma pessoa maravilhosa, ninguém proíbe dela ir na igreja, o irmão dela não faz nada disso. Gente, eu fiquei em choque quando a esposa do pastor me falou. A única coisa boa dessa história foi que a Rafaela virou amiga da esposa do pastor. Isso gerou uma agenda e nós fomos lá várias vezes já atendê-los, e uma amizade que existe até hoje. E grande foi o livramento que Deus me deu, né, gente? Essa história ensina para nós algumas lições preciosas. A primeira delas é que a gente tem que tomar muito cuidado com quem está do outro lado. Com rede social, né, gente? Isso é um alerta para pai, mãe, tio, tia, avô, avó, que muitas vezes você não sabe com quem sua esposa está conversando, seu esposo está conversando, seu filho, seu neto, seu sobrinho, porque do lado de lá, a Rafaela conversava com uma mitomaníaca, com traços de psicopatia, mas podia ser uma sequestradora, um sequestrador, um pedófilo, podia ser qualquer outra pessoa. Então a primeira coisa que a gente aprende é tomar cuidado com quem está do outro lado de uma rede social. A segunda lição que a gente aprende é que rede social engana muito, né, gente? Passa tanto uma felicidade que às vezes não é real, né? A pessoa às vezes mostra um padrão de vida, um tipo de alegria que não é real, como também pode passar problemas que não são reais. E é um campo muito vasto para enganadores. A terceira lição que a gente aprende com isso é jamais permitir que alguém se torne dependente de você emocionalmente. Porque essa pessoa estava tentando sufocar a Rafaela de uma forma que a Rafaela não ia ter mais tempo para nada, só ia viver em função dela, só ia viver para atender ela. E tem gente que é assim, que tenta controlar a sua vida de uma forma que você se torna emocionalmente dependente.
Só tem que falar com ele, só tem que ir na casa dele, só tem que receber aquela pessoa, não pode curtir a foto de mais ninguém, comentar mais a foto de mais ninguém, não pode ter outra amizade. São pessoas que tentam controlar a sua vida e sufocar a sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente você que tem cargos de chefia ou lidera departamentos na igreja ou exerce funções ministeriais, porque isso é muito comum de acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando aqui que você não deve orar por ninguém, que você não deve aconselhar ninguém, mas faça isso com cautela, com vigilância, com prudência, com discernimento, porque até para a gente ajudar alguém hoje, a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo. E outra coisa, é daí que parte, infelizmente, muitos adultérios, porque a pessoa ali vai pegando aquela amizade, né, vai desabafando, aí daqui a pouco você, quando se dá conta, você já está envolvido emocionalmente com aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente conecta, não só através da rede social, mas também no nosso dia a dia, entendeu? A gente tem que ter muito discernimento. E grande foi o livramento que Deus me deu. E eu aprendi muito depois disso, tá? E eu espero que você também aprenda através desse vídeo. E esse foi o nosso De Tudo Um Pouco de hoje, o dia que a Rafaela se deparou com uma psicopata. Não, Josué vive falando que eu tenho sangue doce pra gente doida. Deus que me guarde e me livre. Tem sangue doce pra gente doida. Ó, esperamos que esse vídeo seja edificante. A história de hoje é um pouco mais séria, mas é um alerta necessário. Sim. Então pedimos que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai ser edificante. E claro, né, gente, eu conto com a ajuda de vocês sempre. Deixa aquele like abençoado, se inscreva se você ainda não é inscrito, comente aqui que a gente gosta muito de responder os comentários de vocês e a gente deseja que o Senhor continue abençoando e livrando vocês, infelizmente, dessas mazelas da vida, né? Então até o próximo vídeo! Até mais, a paz!